A transformação planetária é a separação do joio e do trigo em escala cósmica. Não é uma punição, e sim uma oportunidade para os espíritos ainda cristalizados no egoísmo e nas práticas meramente exteriores de contribuírem para o progresso de outras humanidades. Contudo, o orbe terrestre, continuando sua evolução, receberá em seu seio espíritos comprometidos com o progresso e na transmissão de conhecimentos para aqueles que aqui permanecerem, em busca das boas aventuranças. Daremos início à nossa abençoada leitura em face à obra Herdeiros do Novo Mundo, livro psicografado pelo querido irmão e médium André Luiz Ruiz, através do espírito Lúcius. Olá, queridos irmãos, com muita alegria, nesse instante vamos carinhosamente elevando nossos pensamentos ao alto, mentalizando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso amado Mestre. Primeiramente agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em prol da seara do Cristo. Pedimos de forma humilde e encarecida tranquilidade, serenidade e discernimento, para que possamos assimilar os conhecimentos transmitidos no dia de hoje, a fim de colocarmos em prática todo este aprendizado, rumando ao nosso progresso moral e intelectual através da prática ilimitada do bem. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus, queridos irmãos, nossa abençoada leitura inicia-se a partir de agora. Capítulo 24. Moacir e sua família pouco exemplar. Recapitulando para lembrarmos quem é Moacir. Moacir era o dono da empresa, sócio de Rafael, pelo qual levou a Alberto perder o seu emprego. E Moacir, que é casado com Valda. Moacir e sua família pouco exemplar. Se as realidades não eram fáceis para os trabalhadores da instituição, que, bem ou mal, já possuíam algum entendimento das leis espirituais, é fácil de se entender como deveria estar a vida de cada um dos sócios da empresa falida. Moacir, o sócio casado com Valda, trazia a mente fervilhante de preocupações. Certamente que não poderia fingir por muito tempo, mas, egoísta e sem visão de empresário responsável, tratou de procurar meios de se livrar do máximo de coisas de seu patrimônio, a fim de salvar do confisco tudo o que conseguisse. Não que estivesse preocupado com Valda e seus filhos, todos já crescidos e capazes de sobreviver, segundo ele pensava. Preciso mesmo é salvar alguma coisa para dar seguimento à minha vida. Falava consigo enquanto ia revirando papéis. Consultou um outro advogado especialista em golpes financeiros, entregando-lhe documentos pessoais e traçando uma estratégia para surrupiar dos credores o máximo que pudesse. Não estava nem um pouco preocupado com o futuro dos muitos funcionários. Depois de ter demitido Alberto, fato que por si só levantou uma série de rumores internos, determinou que se suspendesse os pagamentos extras, sacrificando alguns para que todos recebessem, naquele mês, ao menos o salário básico. Alegaria um insucesso financeiro, um imprevisto qualquer, gerado por um cliente que não pagou o que devia, causando o rombo nas contas daquele mês. A estratégia era ganhar tempo, antes que a ação dos poderes constituídos, através de seus representantes legais, caísse sobre a empresa com todo o seu peso. Então, além de agir dessa forma, o plano também envolvia o desvio de materiais e maquinários, aproveitando o final de semana sem funcionários. Para isso, arrumou o caminhão, agenciou carregadores e, sem avisar ninguém, comandou a retirada de várias máquinas da linha de produção,
informando os vigilantes do local que se tratava de máquinas que seriam enviadas à manutenção, porque se encontravam defeituosas, retirando-as do galpão para dar-lhes destino incerto, ocultando-as em depósito desconhecido para a futura venda. Moacir sabia, no entanto, que mais cedo ou mais tarde precisaria revelar a real situação a Valda, antes que sua irmã, Alice, esposa de seu sócio Rafael, o fizesse. Para tanto, reuniu a família a fim de contar sobre o novo panorama. Juliano, disse a se dirigir ao filho mais velho. Você precisará devolver o carro e desfazer o negócio, ou então terá de pagar o financiamento com seus próprios recursos. Ouvindo a notícia a queima-roupa, o filho, Juliano, protestou, meio a sério, meio na brincadeira. E qual é, velho? Tá me punindo por alguma coisa errada que pensa que fiz? Tudo bem, se o babado é esse. Eu pago com meu salário. Não, tá pensando que eu vou perder. Você não tá pensando que eu vou perder minha máquina. Justo agora que estamos nos conhecendo um ao outro. Vendo que o filho não estava chegando ao âmago da questão, Moacir continuou. Então é bom você também procurar um outro salário, porque desde sexta-feira você não é mais empregado da empresa. Juliano caiu das pernas. Pô, cara, como é que você quer que eu sobreviva sem meu salarinho? Aliás, do que é que estão me acusando para uma punição tão radical? Tenho certeza de que não fui eu, afinal eu nunca apareço por lá horas. Nunca apareço. Não, Juliano. Dentre as muitas burradas nas quais você é doutor, desta vez você é inocente. Quanto a você, Sabrina, pode esquecer as férias nos Estados Unidos. Não teremos como pagar a passagem e a estadia. Mais rebelde e altiva, Sabrina retrucou agressiva. Mas o que é isso? Um complô contra a nossa felicidade? O que deu em você, pai? Quer destruir nossa família? Não, minha filha. Não é nada pessoal. Além disso, creio que seria bom você também começar a procurar um emprego. Afinal, com seus 26 anos, já está mais do que na hora de ganhar a vida por sua conta, caso queira continuar a ter dinheiro para comprar suas coisinhas. Mas eu nunca precisei trabalhar na vida. O que vão dizer minhas amigas com tamanha humilhação? Você pelo menos vai continuar a pagar o combustível do meu carro, não vai? Não, minha filha. O emprego também tem essa finalidade. Se quiser andar de carro, precisará encher o tanque. Aquilo parecia um pesadelo para a jovem e impetuosa Sabrina. Sem resistir a tais notícias, a filha virou-se para a Valda, que se encontrava na sala, e disse: É você que está por trás disso, não é? Nunca gostou de mim. Sempre preferiu Juliano e convenceu o papai a estragar minha vida. A mãe, que nada sabia do assunto, assustou-se com a reação de sua filha, respondendo: Não, Sabrina, não estou sabendo de nada. Pois então é bom saber, Valda, que nós teremos que deixar esta casa. Vamos sair porque ontem mesmo mandei avaliá-la, pois precisamos vender nosso patrimônio livre. O quê? Você ficou maluco, marido? O que a minha irmã vai pensar de mim? Enquanto ela fica lá no bem bom, a gente se muda daqui para onde? Sempre confio na sua capacidade administrativa e sei o que você está planejando é para o nosso bem. No entanto, não quero deixar esta casa que, para mim, é o marco de nossa posição social. A própria Alice nos inveja por causa dela, sempre dizendo que gostaria de ter uma moradia como a nossa. Não vou deixar que isso aconteça, pode esquecer. Eu não assino nenhum documento para vender. Vendo que todos estavam sem entender a profundidade do problema, Moacir foi mais claro. Valda, se você demorar muito, perderemos tudo e não precisaremos assinar coisa nenhuma. Usando de ironia diante de tais informações, a esposa sorriu e respondeu: A sua solução é a saída dos que estão quebrados, Moacir. Ora essa, não podemos dar aos outros a impressão de que estamos mal de vida. Esse negócio do Juliano devolver o carro, da Sabrina não viajar nas férias, isso vai fazer os outros pensarem que nós agredimos socialmente. E é isso mesmo, Valda. Estamos falidos, não temos recursos, nem para fazer compras. É só questão de algumas semanas ou poucos meses. Enquanto isso, quanto mais coisas conseguimos vender, melhor, mais poderemos garantir algum recurso para depois da tempestade.
Falido? Falaram os três quase ao mesmo tempo, atônitos. Isso mesmo. F-A-L-I-D-O. Falido. Respondeu Moacir, soletrando a palavra para deixar tudo bem claro. Por isso é que o Juliano não tem mais emprego, carro ou salário. Sabrina não poderá passear como planejou nas férias. E nós teremos que deixar esta casa antes que a justiça venha confiscar nosso patrimônio pessoal. Mas isso não pode estar acontecendo, marido. O que ocorreu com a empresa sempre pareceu tão sólida, Alberto sempre soube administrá-la tão bem. A referência ao antigo funcionário fez a mente de Moacir encontrar o culpado pela bancarrota, tirando de suas costas a responsabilidade e livrando-se da vergonha familiar, ao assumir a responsabilidade pelo insucesso financeiro. Sim, foi ele o principal culpado. A gente vai confiando nas pessoas e um dia, quando se dá conta, tudo foi perdido. Tenho culpa por ter sido bom, por ter entregue a Alberto a tarefa principal na condução financeira da empresa. Mas negócios mal feitos, tributos não pagos, acabaram por explodir sobre nossas cabeças. E assim vamos perder tudo, caso não ajamos rápido. Pô, mas que salafrário! Afirmou Juliano. Qual é? Sempre pareceu tão sério, tão correto, tão austero. Ficava me olhando quando lhe apresentava as contas de meus gastos, como se me censurasse sem palavras. Agora entendo o porquê desse comportamento. Já estava roubando a gente, pai. Certamente queria que sobrasse mais dinheiro para ser desviado. E a justiça? Onde está a justiça? Como é que a gente, uma família inteira, vai ficar nessa situação enquanto esse cara sai por cima? Ele também será atingido por tudo. Já o demitimos e está enfrentando as mesmas dificuldades junto aos seus familiares, suponho. Nunca mais tive notícias, mas como gerente financeiro também será chamado a prestar contas na solução das dívidas. Trazendo a conversa para a direção que desejava, Moacir continuou informando. Então, Valda, temos que fazer tudo o que for possível para não afundarmos junto com a empresa. Você tem muitas joias, a gente vai vender tudo e guardar o dinheiro bem escondido, porque essa gentalha vai investigar até nossas meias para descobrir onde é que pusemos o dinheiro. A esposa estava chocada com o tamanho furacão que se abatera sobre eles. Espírito medíocre que era, passou a raciocinar em níveis comparativos de sua irmã, Alice, como referência principal, como sempre fizera nas inúmeras disputas sociais, nas coisas fúteis ou nas extravagâncias. Mas e o Rafael com Alice? Por acaso vão ter que vender a casa deles? Entendendo que a Valda precisava ser acalmada em sua vaidade, Moacir exagerou no que pôde. Bem, querida, se isso é tão importante para você, Rafael está mais desesperado do que nós. Ele, a esposa e os filhos vão sair com uma mão na frente e outra atrás. Certamente vão acabar nos procurando para pedir ajuda. Ufa! Disse Valda aliviada. Como Deus é bom! Eu não suportaria vê-los felizes enquanto a gente afundava. O marido sabia que Valda precisava sentir-se acima da irmã para poder enfrentar a derrocada social, não como alguém que perdia tudo, mas como alguém que continuava a estar por cima da outra que invejava. Tudo isso era uma mentira que ele inventara de última hora, já que, desde a derradeira conversa, 2 semanas antes não mais havia falado com o antigo sócio. O certo é que a estratégia deu o resultado que esperava. A desgraça de Alice significava um refrigério para sua vaidade, encarando a derrocada de uma maneira mais amena, para imaginar a irmã em piores situações. Bem, Moacir, sei que você está empenhado em arrumar as coisas, então vamos fazer tudo da forma como sugere. Aliás, diante de tantas notícias ruins, não seria bom a gente ir ao centro tomar uns passes? Sempre fomos muito invejados por tanta gente, a começar por Rafael e Alice. Com toda certeza estamos numa situação delicada, assim por conta de tanto olho gordo. Sem querer contrariar a esposa, Moacir acenou com a cabeça, concordando com o alvitre sugerido. Eu estou segura de que Deus não nos vai faltar nesta hora difícil. Falou a mulher tola e superficial. Quer saber, meu? Pois eu vou cuidar da minha vida, que não é Deus quem paga minhas contas. Falou Juliano. Já que vou ter que ganhar a vida, vou começar a fazer o que me compete. Quem sabe não consigo dinheiro para tirar vocês do buraco. Só se for traficando droga, meu irmão. Afinal, não lhe vai faltar clientela. Atalhou Sabrina, provocando Juliano com um comentário sobre as más companhias que elegera
como seus melhores amigos. Todos eles consumidores de drogas, como Sabrina já sabia há um bom tempo. Sabe que não é uma má ideia? Retrucou o rapaz cínico. Mas olha só, depois que eu estiver bem, não me venha você querendo uma ajudinha, hein, Sabrina? Vire-se como pode, até porque esse seu corpinho esbelto tem atrativos que o meu não possui. Aliás, desempregada é uma situação em que você nunca estará. Afinal, você já nasceu com um emprego fixo. Cuide do seu corpo e se faça uma boa funcionária. Sabrina fuzilou o irmão, igualmente provocador, porquanto, da mesma forma que ela conhecia o tipo de amigos que ele possuía, o irmão também estava ciente de como Sabrina cultuava os prazeres físicos, dormindo com qualquer bonitinho que aparecesse por aí. Dois exemplares de uma juventude digna de compaixão. Um acostumado a consumir drogas resolveria seus problemas financeiros, passando à categoria dos que ganhariam dinheiro vendendo entorpecentes aos próprios amigos de aventura, fazendo-se intermediário entre os grandes traficantes e os consumidores abastados se conhecia. A outra, bonequinha cobiçada pela beleza física, aproveitar-se-ia dela para cobrar pelo prazer que até aqueles dias desfrutava gratuitamente na companhia de rapazes em ebulição hormonal, destruindo relacionamentos e exercendo sua capacidade de seduzir rapazes, sobretudo os comprometidos, pelos quais tinha especial atração. Era a, entre aspas, virtude, fecha aspas, de que mais se orgulhava. Sabrina, sua capacidade de impor-se sobre homens que já se relacionavam com outras para fazer-os romper esses compromissos. Seu ego só se contentava em vencer suas competidoras no interesse dos rapazes. Juliano conhecia Sabrina tanto quanto Sabrina o conhecia. Para ambos, a conquista dos recursos para levar uma vida no mesmo padrão não seria muito complicado ou difícil. Assim estava decidida a jornada dos integrantes daquela casa, todos inclinados às facilidades delituosas, sem quaisquer preocupações éticas na adoção de condutas que prejudicassem os demais. Não se importavam que o sucesso que buscavam viria destruir ou ferir a vida alheia, desde que isso lhes facultasse o gozo das mesmas facilidades e prazeres. Sempre o interesse pessoal sobrepujando o respeito ao semelhante. Entre mentes não eram obrigados por nenhuma força sobrenatural a se conduzirem por esse caminho espinhoso. Poderiam ter escolhido outros caminhos, assumindo as responsabilidades pelos erros, suportando o peso da lei, honrando o maior número de compromissos possíveis, ao invés de buscar a ilicitude como solução para as dificuldades. No entanto, o velho e traiçoeiro orgulho se aliava ao sempre vigilante egoísmo, para fazer prosperar em cada um a indústria da maldade, não se importando com as vítimas que produzissem, desde que isso lhes garantisse a manutenção do velho status e mantivesse as aparências. Por óbvios motivos, nenhum deles estava habilitado a fincar raízes na nova humanidade, aquela que se construía sobre os escombros fumejantes da personalidade diferente, mesquinha, ególatra e orgulhosa. Talvez restasse alguma chance de salvação à infeliz Valda, também contaminada em seus pensamentos materialistas, mas que ainda sugeria o recurso da oração para tentar reverter o quadro sombrio que pesava sobre os destinos. Era a única inclinada a buscar ajuda em Deus, mesmo que fosse somente naquele momento, premida pela circunstância adversa. Quem sabe, escutando alguma mensagem elevada, pensando sobre os problemas, meditando acerca das verdades do Espírito, ainda fosse capaz de se deixar tocar por um raio de esperança. Quem sabe se, melhorando interiormente com o aprendizado e com o amparo dos espíritos amigos, ela não conseguiria ajudar o marido a adotar uma outra postura, fazendo-o dirigir seus esforços para a solução do problema, para a modificação de condutas, para o cumprimento dos deveres morais, ainda que isso não os mantivesse no mesmo padrão de vida.
Tanto quanto você, querido leitor e querida leitora, os espíritos amigos viam tal possibilidade de modificação de comportamento como algo extremamente improvável. No entanto, desde que existisse a mais remota chance de arrependimento e reforma, as mãos invisíveis se empenhariam para que essa insignificante oportunidade fosse explorada ao máximo. Era os que os tais amigos tentariam, valendo-se da ida de Moacir e Valda ao centro espírita, no qual solicitariam o aconselhamento de como se opor a tal estado de coisas e a melhor maneira de neutralizar o olho gordo de muitos. Enquanto isso, as vidas de Rafael, Alice e seus filhos igualmente se modificariam ao sabor da desgraça financeira. Amados irmãos, e assim encerramos nossa abençoada leitura no dia de hoje, onde podemos testemunhar o drama pelo qual passa a família de Moacir, mas tudo isso patrocinado pelas manifestações do orgulho, entre eles o egoísmo. Importante percebemos a palavra-chave de tudo isso, que pode solucionar a reconstrução dessa caminhada: o arrependimento. Palavra essa escutada por muitos de nós algumas semanas atrás. Teremos continuidade nessa abençoada leitura no dia de amanhã. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.